Oi, 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 pessoal, meu terceiro vídeo aqui no canal e esse vídeo talvez seja o mais importante para mim desse novo início aqui, né, com o YouTube. Eu tenho passado situações que são muito contundentes, muito fortes, elas têm mexido comigo a um nível desafiador. E como eu sei que não existe experiência individual, né? Nós estamos compartilhando dores e desafios de forma coletiva sempre, mesmo que cada um com seus pares. Eu queria trazer sobre esse momento de morte, tá? Vou chamar assim, de transformação. Existem momentos na vida que nós chegamos no fim da linha para algumas coisas, ou para o emprego, para uma forma de vida, ou fim da linha num relacionamento, fim da linha em um lugar, em um local de moradia, com algumas pessoas, em grupos. E como esse momento mexe com a gente, como ver secar uma fonte faz você pensar que tá fracassando, que tá tudo acabando mesmo, então vou entregar os pontos e não me sinto com força para criar nada nesse momento. Me sinto extremamente confusa, me sinto sem direção e é interessante porque eu trabalho com os oráculos, eu faço atendimentos muito profundos, muito ligados, direcionados a pessoas que estão passando por esse nível de transformação. Eu trago orientações da espiritualidade dessa pessoa, eu ajudo a destrinchar questões que estão ligadas ao inconsciente dela e questões também de alinhamento, né? Com o que a pessoa está alinhada, o que ela vai fazer a partir disso. Mas nesses momentos é como se esse conhecimento ele não me poupasse, porque saber a direção que as coisas podem tomar e saber qual é o seu caminho não te priva de andar o caminho e de sentir as dores daquele caminho e viver os processos das escolhas que precisam ser feitas, dos desafios que você vai enfrentar. Não é simplesmente uma consulta, não é simplesmente uma entidade, uma diretriz, um guia te passar o que precisa ser feito que vai te poupar, né? Que vai fazer com que tudo simplesmente flua e ande super bem. E eu tava refletindo sobre esse momento, né? De aparente fracasso, onde você encontra pessoas fazendo o caminho oposto. Você encontra pessoas no caminho e elas estão te dizendo que isso ou aquilo é o certo para você, mas dentro de você você sente não é para mim, não é, tem alguma coisa então errada comigo. E aí você começa a acumular essa informação como alguém que está desajustado, como alguém que está fora do percurso, como alguém que está fora desse caminho próspero que essas pessoas estão andando. Mas existe uma individuação que precisa ser levada em conta. E que no processo de você cumprir com essa voz que te chama, nesse processo de você ir ao encontro daquilo que a sua intuição está te falando, tomar as decisões necessárias, sair dos lugares necessários, finalizar os ciclos que precisam ser finalizados em total aceitação, tem um custo muito alto, que é você se sentir em desarmonia com todo o restante. Né? Então essa transição ela não é algo simples e esse vídeo ele é ao mesmo tempo que para que outras pessoas me ouçam, ele é para mim mesma. Ele é um vídeo que eu quero voltar aqui daqui a um tempo para poder ver, pô, você não tava tão fora da casinha do que precisava ser feito. Então, eu tenho experienciado algumas decisões e como se a vida tivesse me comprimindo e me apertando pra ser expelida mesmo. Ó, vai nascer. Você tem que nascer. Aqui não te cabe mais.
E isso raramente vem de um lugar só. Então, eu finalizei um casamento há quase 2 anos, vai completar 2 anos agora. E o casamento a gente não finaliza de uma hora para outra, então teve muitos processos. Eu ainda estou lidando com essa finalização. Tem questões da minha materialidade também que estão em curso, que precisam ser mexidas nesse momento. O lugar que eu moro, a vida que eu levo, a rotina, coisas que precisam mudar. E paralelamente, eu fui vítima de um erro médico que eu estou me organizando para passar por uma cirurgia de reparo e tudo mais. Então, uma questão que afeta realmente a minha saúde, não é nada estético. É algo que me colocou em risco, né, durante os últimos meses. E ter que lidar com tudo isso paralelamente, junto, é como se fosse a combinação perfeita de temperatura e pressão para um novo nascimento. E tudo isso que eu tô falando para vocês vem de conceitos que eu sei, que eu abordo, que eu vivo, e inclusive que fazem parte do meu trabalho, auxiliar outras pessoas a viver esse momento. Mas, mesmo sabendo disso, eu também tenho outras experiências que eu vivi, que eu acho que é muito relevante você lembrar de todas as vezes que o mundo acabou, né? E que no outro dia tinha um novo mundo. Era diferente, você teve que passar por um processo de adaptação, mas tinha um novo mundo. Então, todas as vezes que eu pensei que o mundo ia acabar, de certa forma ele acabou, uma versão minha também acabou, finalizou ali, e eu me refiz e comecei uma nova etapa. Então, eu estou vivendo esse processo agora. É um espremer uma fonte seca, e você não consegue, você olha para os lados e você não consegue ver, não tem clareza, não tem discernimento, então você começa a se guiar pelo fundamental, pelos seus fundamentos. O que é um fundamento para esses momentos? Do que você é feito nesses momentos, para poder se lembrar, sabe? Do que eu sou feita. Eu fui criada em um lar muito disfuncional, muito difícil, assim, com pais que enfrentavam questões de muita dificuldade no relacionamento, questões financeiras também. E tinham muitos conflitos, sabe? E eu me lembro da sensação de, nossa, ó, com esse babado de hoje, com esse quebra-pau de hoje, amanhã não tem mundo. Amanhã não tem escola, amanhã não tem rotina, amanhã não tem vida, eu não sei o que vai ser feito. Então, aquela sensação de luta ou fuga, os nervos à flor da pele. Mas no outro dia, alguma coisa mudava, era diferente e eu estava ali, viva. Então, trazer isso à memória é muito importante, porque isso me formou, isso faz parte da minha base, do meu alicerce. É óbvio que eu queria, como uma classe de seletos, né? Uma classe seleta de pessoas que foram muito bem instruídas, que receberam muito apoio para ser quem são, apoio para explorar os seus desejos, para explorar suas habilidades, que foram encaminhadas, que foram ensinadas, que foram direcionadas para um sucesso mesmo, para acreditar em si, acreditar na sua força. Eu queria participar desse grupo, óbvio, mas eu não participei, e nesse momento de vida talvez eu esteja enfrentando com muita maturidade coisas que quebrariam qualquer pessoa desse grupo, entende? Então, me recordar de quantas vezes eu achei que o mundo ia acabar e ele não acabou e, na verdade, melhorou, faz muito bem nesse momento. Um outro fundamento que eu queria trazer para vocês, e que é algo que eu
sempre falei para as pessoas, eu mencionava isso para as pessoas que conviviam comigo. Para que serve a sua fé se no momento de maior angústia, de maior desespero, você não usá-la, entende? Então, assim, muitas vezes nós temos uma fé nominal, uma fé totalmente vinculada a uma prática religiosa, uma forma de cultuar e uma lista de coisas que você faz para se aproximar desse divino, desse Deus, é, coisas que etapas que você deveria viver, personalidade sua, né? Aspectos da sua personalidade que você deveria moldar para cumprir com esse papel, para merecer os milagres, fazer sacrifícios e cultos e acender velas e tudo mais. Mas a gente é pouco ensinado para viver esses momentos de grande desafio como o momento de exercitar a fé. E aqui eu não estou falando de uma expectativa infundada, que é eu ficar acreditando que algo que eu estou vivendo não é aquilo, né? Por exemplo, eu tô passando por tudo isso, por toda essa situação, e aí eu uso a minha fé para negar que eu estou passando por isso. Fico ali fantasiando que, ai, tá tudo bem, nossa, como eu sou abençoada, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Sabe aquelas frases clichês e tudo mais? E às vezes vou fingir que aquilo não tá acontecendo comigo. Não, eu tô falando de uma fé que você vê e você sente e aquilo te dói, aquilo te incomoda e você sente a sua fragilidade e você realmente não sabe se amanhã o dia vai nascer e você realmente não sabe se os seus planos vão dar certo e parece que tudo que você tinha para ofertar, a sua oferta da viúva, sabe? Quem tem a criação evangélica vai lembrar dessa passagem bíblica onde a mulher foi ao templo. Ela era uma viúva, ela estava passando por dificuldades e ela ofertou todas as moedas que ela tinha, enquanto outras pessoas de grande posses, de posses, ofertavam ofertas altas, sabe? Eles davam muito dinheiro ali naquele culto. Mas aquela mulher só tinha aquilo e ela deu tudo que ela tinha. Então, esse momento é muito sobre isso. De você. Eu postei todas as minhas fichas e eu tô fazendo a minha parte. Eu acordo todos os dias pensando como eu posso contribuir com esse caminho, com essa transformação que eu tô vivendo, mesmo não vendo, mesmo não sabendo até onde isso vai parar, mesmo não tendo a real dimensão de pô, vou aplicar isso e vou receber X, Y, Z, vou fazer dessa forma e vou ter isso aqui resguardado, isso aqui é a minha poupança, sabe? Tipo, eu tô investindo porque estou investindo porque eu tenho certo isso como retorno. Muitas vezes você investe seguindo essa intuição, sabendo que aquele é o seu melhor, que aquele é o seu talento, mesmo que aquilo não seja visível para as outras pessoas, mesmo que aquilo não seja reconhecido de imediato, mas você vai lá e entrega o seu melhor. Então, é muito comum essa pressão vir de dentro, porque você já está ali dando o seu melhor. Você já está ali inteira. E não existe garantias e aparentemente tudo do externo está te dizendo que não vai dar certo, que se tiver chance de ter algum problema, vai ter. Se tiver chance de alguém te prejudicar, essa pessoa vai te prejudicar. Se tiver chances de alguma cláusula ali naquele contrato que você não viu para te ferrar muito, aquilo vai te ferrar. Então, essa é a pressão onde você exercita a sua fé. É um lugar onde você fez total entrega, está fazendo.
não tem garantias. E ao contrário das garantias, existe uma mobilização para que não dê certo. Mas algo dentro de você te faz sentir paz com isso, com essa posição que você está vivendo, com essa posição que você está se colocando. Pela fé. E aqui não é ilusão. É a fé de que você trilhou um caminho, de que você andou até aqui, você fez escolhas coerentes com essa intuição. Você foi honesto com você, você se retirou de lugares que não te cabiam, você fez acordos que visando ser justo com você, ser justo e honesto. E nesse delay, sabe? Entre você plantar tudo isso e receber a confirmação e ver, né, tudo isso ruindo, existe esse sentimento que é muito puro, que é um sentimento assim de amparo, de aparente desamparo, mas dentro vem um amparo. Eu sei que eu tomei as decisões certas e que eu estou tomando as decisões certas. E para além da moralidade de certo e errado que nós somos ensinados a entender, né? Eu falo de coerência, de não prejudicar ninguém, de ser muito honesto no seu posicionamento, com as suas palavras, com aquilo que você diz, com aquilo que você faz, de ter de ter profundo respeito quando você vai tocar outra alma, quando você vai expor o seu trabalho, o seu talento, o seu dom, de você ter aquele respeito. Então, desse lugar ainda há esses momentos de desafio, de parecer que tá dando errado. E nesse dia em especial, eu tô aqui não como uma garantia de que vai dar certo, apesar de algo lá dentro de mim me reafirmar isso a todo tempo. Não preocupa, as peças estão se encaixando, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo com a sua cirurgia, vai dar tudo certo com o processo na justiça, vai dar tudo certo com o seu trabalho, vai dar tudo certo com a sua rotina, vai dar tudo certo com os seus filhos. Você vai alcançar, você vai chegar lá. Apesar de tudo isso e um limite muito grande para minha ação, né? Ó, tô fazendo tudo que tá ao meu alcance e as coisas estão sumindo do meu alcance. Esse vídeo ele é muito mais sobre esse dia, sobre esse delay, esse espaço que se cria entre o cansaço do que você viveu, da luta, de tudo que você vem acreditando, que você vem empenhando, e a vitória e a materialização dos bons resultados, né, do que você plantou. Talvez você passe esse momento, esse delay, cercado de pessoas que vão te apoiar, cercado de pessoas que vão te encher de palavras de otimismo. Talvez você passe esse delay ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo e se sentindo acalentado. E talvez você passe esse dia sozinho. E uma solidão que ela não é alcançável. As pessoas não vão conseguir ver, as pessoas não vão conseguir saber sequer que você está passando por isso, porque não tem nem a pouca energia que você tem, você está tentando se manter em pé, você não vai pegar essa energia e ficar falando do problema para outras pessoas, falando da situação, da recorrência, de como você está se sentindo. Então, talvez você esteja passando dessa forma. Mas o mais importante é que você tá vivo, é que você tá atravessando, que você tá passando.
E talvez seja um bom dia para você fazer tudo aquilo que você faria se soubesse que o mundo ia acabar. Colocar uma roupa bonita, se arrumar, tomar um banho relaxante, se dar palavras de amor, se tratar bem, cessar o ruído interno que fala que você devia ser assim ou ser assado, aceitar as suas partes, ficar em paz com as suas decisões, se orgulhar dos momentos em que você poderia ferrar muitas pessoas, dos momentos que você teve a oportunidade de ser injusto consigo ou com o outro, mas você optou por fazer diferente. Se dê esse mérito, se dê esse crédito e deixa que a sua fé seja um combustível nesse momento. Porque você pode passar a vida toda lendo livros e entendendo coisas sobre a sua espiritualidade, sobre o que você acredita. Você pode ir para a internet, dialogar sobre isso, discutir sobre quem está certo, quem está errado, qual fé, qual argumento merece convicção, qual merece crédito, qual não merece. Você pode usar a sua fé e a sua espiritualidade para isso. Mas se ela não te servir nesse dia, entre um processo exaustivo e o novo, e a vitória e a conquista, ela não te serve. Ela não serve. Ela é só uma retórica, uma narrativa construída para você gastar o seu tempo, os seus dias e a sua energia. Então, eu acho que esse é o fundamento principal. No que eu escolho acreditar, não em um dia comum, não no meio das pessoas, não em meio a discussões, mas no que eu escolho acreditar no dia que eu preciso acreditar. No dia em que eu preciso me dar esse voto de confiança. No que eu escolho gastar o meu tempo quando parece que tudo está realmente perdido. Como eu vou me tratar nesse dia? Como eu vou atravessar esse momento? Mesmo quando parece que não é uma travessia, parece que é um fim. Como eu vou enxergar o que está ficando para trás? Como eu vou ficar em paz com o que eu estou deixando para trás? E ver isso com muito realismo. De entender que existem coisas boas e ruins em todas as experiências que nós vivemos. Se algo está finalizando, ok, que bom, algo melhor vem aí. Mesmo que eu esteja falando isso de profunda dor e de aparente desamparo. Esse vídeo é sobre esse momento, esse dia em que fim da linha. Fim da linha. Eu não sei o que vem aqui, eu não sei como vai ser o próximo vídeo. Existe um tempo limite, existe um prazo limite para que algumas coisas sejam enterradas, que acabem. E eu espero que você saiba renascer todas as vezes, principalmente se lembrando de todas as vezes em que pareceu que o mundo ia acabar. Mas deu bom e sem nenhuma hipocrisia, sem nenhuma fantasia, ter a coragem de sentir a agonia, a angústia, de presenciar a ansiedade, não se entregar para ela, mas presenciar ela. Ela tá aqui. Ela tenta falar comigo a todo tempo. Ela tenta me alertar sobre coisas que eu não posso alcançar, que eu não posso sequer controlar. Mas e aí, quem eu sou no dia da merda? Quem eu sou? Que tipo de pessoa eu sou?
Que tipo de escolhas eu faço quando tá tudo ruindo e às vezes não tem ninguém vendo? E o que eu consigo ver desse lugar? O que eu quero? Caso tudo se reconstrua, caso para esse novo mundo, o que eu aprendi com essa finalização? O que eu não vou levar mais? O que eu não vou reproduzir mais? O que eu não vou alimentar? E o que eu aprendi sobre mim, sobre a minha fé, sobre a minha força, sobre a minha inteligência, sobre a minha entrega, sobre a minha espiritualidade. Então esse é um momento catalisador, esse é um momento de transformação, esse é um momento de maturação. É quando você deixa de ser uma criança no sentido ruim, né, gente, que eu tô falando. Uma criança imatura, no sentido da imaturidade. E eu passo a ser uma adulta que vê, que reconhece, que sabe que esses momentos existem e que faz escolhas coerentes com o que acredita. Exatamente aqui e agora, tá? Então é isso, um beijão. Fiquem com Deus.